Eu quero desejar a todos os nossos amigos telespectadores uma boa noite e dizer para vocês que é um prazer sempre nós podermos compartilhar da palavra do Senhor. Agradecer o pastor Ismael, juntamente com sua equipe, por ter nos convidado e franqueado esse momento para falar um pouquinho acerca da palavra de Deus. Estamos cantando há algum tempo e falando, nesse último hino, por exemplo, falando sobre transformação. E o que eu quero compartilhar com vocês é do capítulo 4 de João, do Evangelho segundo João. Vamos meditar em alguns minutos sobre esse assunto aqui. E eu quero ler apenas alguns versículos. E o primeiro versículo que eu vou ler no capítulo 4 é o versículo 4 do Evangelho segundo João, que diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Ainda os versículos 39 e também 41 e 42, diz assim a palavra do Senhor: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, dizendo: Tudo quanto tenho feito, ele tem dito. Diz mais o 41 e 42, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Que Deus abençoe essa palavra linda e maravilhosa. Nós estamos diante de um texto que particularmente eu penso ser um dos mais bonitos, mais belos textos do Novo Testamento. Isso porque esse texto mostra o quanto Jesus significa na vida de quem encontrá-lo, ou de quem queira encontrá-lo, ou de quem dê ouvido a ele. Nós temos aqui a história no contexto geral desse capítulo. Aliás, eu gostaria que você, na sua casa, onde você estiver, que você pudesse fazê-lo. Ler esse capítulo por completo e você verá por que é tão interessante esse texto que nós estamos falando. Porque nós estamos observando aqui uma mulher em Samaria que trazia no seu histórico algo degradante. Ela era uma mulher que certamente pelo o meio de vida, o modo de vida dela, deixava ela à margem da sociedade do seu tempo. Eu poderia dizer aqui, ainda sem medo de errar, que ela certamente era excluída de toda e qualquer festa familiar que era chamada. Enfim, que poderia ter. Enfim, era uma mulher, conforme eu disse, vivia à margem. As pessoas a espreitavam de uma forma jocosa, muitas vezes, porque a forma com que ela vivia na promiscuidade traz-nos uma ideia de uma mulher que vivia em prostituição. Eu gosto de ver esse texto exatamente porque eu vejo também a preocupação do Senhor Jesus Cristo. Quando ele, no seu ministério aqui nessa terra, ele não fazia questão de lugar, de tempo, de cansaço, de qualquer coisa. Ele ia em busca das almas. E onde é que nós podemos observar isso aqui nesse texto? O primeiro versículo que nós lemos, o versículo 4 do capítulo 4 de João, vem dizendo assim: E era-lhe necessário. Essa palavra, ela aponta para o Senhor Jesus. Porque se nós olharmos os mapas geográficos daquele tempo, ou do seu tempo, nós vamos verificar que ainda existia outros caminhos que eles poderiam passar sem passar por Samaria, correndo o risco de serem atacados por algum desafeto, tendo em vistas que os samaritanos não se davam com os judeus. Mas quando eu vejo que era-lhe necessário,
Eu entendo aqui, posso buscar isso aqui e comentar acerca, que o Senhor Jesus, ainda que homem, e ele continuava sendo Deus, na sua onisciência ele olhou e viu que ali ele encontraria alguém que acolheria a sua palavra e que seria então ali o começo de um grande movimento cristão naquele lugar. Esse texto para mim é maravilhoso porque ele mostra muitas coisas nesse aspecto para mim. Por exemplo, eu tenho para mim que isso aqui fala diretamente comigo por causa da minha vida pregressa. E o Senhor olhou para mim e viu que ali ele poderia, de um ser que não era nada, fazer um instrumento que pudesse levar a sua palavra às pessoas que fosse encontrando pelo caminho. E aqui estou eu falando com você nessa noite. Essa mulher não foi diferente. Deus olhou, o Senhor Jesus olhou e viu essa mulher também como alguém que poderia do nada ser transformada em um instrumento da pregação do Evangelho. Aliás, o Senhor Jesus, ele fazia isso constantemente, mas uma das vezes que eu quero te lembrar, e talvez você já ouviu falar nessa história, mas o Senhor Jesus, nessa questão em que ele olhava e via o que iria acontecer no futuro, um certo dia ele apanha os seus discípulos e coloca num barco e atravessa o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou de Tiberíades, conforme você queira falar. E tudo isso ele fez para chegar do outro lado, na terra dos Gadarenos. E ali ele foi para apenas libertar um homem dos seus demônios. E logo em seguida que aconteceu tudo aquilo, ele foi convidado a retirar-se daquelas terras. E o Senhor Jesus entra no barco e volta. Ou seja, o Senhor Jesus só foi lá por causa daquele homem. E eu posso então ver nesse primeiro versículo que nós estamos olhando. E era-lhe necessário passar por Samaria. Porque o Senhor Jesus, lá em Samaria, mais precisamente numa cidade chamada Sicar, lá ele percebeu que tinha uma mulher que seria aquela que receberia a palavra e que dos lábios dela iria ser propagado a palavra da verdade. Uma outra coisa que me chama a atenção no contexto desse capítulo é que aquela mulher, outrora, que não tinha credibilidade, mas ela abre a sua boca agora no segundo texto que nós falamos. Ela abre a sua boca e testifica do Senhor Jesus, aquele que falou com ela tudo sobre a sua vida. E a Bíblia diz que muitos samaritanos, por causa da palavra daquela mulher, vieram a crer no Senhor Jesus Cristo. Veja que transformação que nós temos aqui agora. Nós vemos uma mulher que antes era desacreditada, mas agora as pessoas olham para ela, e ela atrai os seus olhares e conta para eles tudo aquilo que o Senhor Jesus havia feito. Isto é, ela contou para eles da experiência que Jesus deu para a sua vida. Quando eu falo sobre a minha vida pregressa, eu também conto para as pessoas da experiência que eu tenho na minha vida. E é interessante quando nós continuamos discorrendo aqui. No versículo 41 diz que muitos mais creram nele por causa da palavra daquela mulher. Isso significa que ela agora era uma mulher que merecia crédito. Percebe-se então aqui essa transformação? Alguém que vivia à margem, alguém que não acompanhava a sociedade do seu tempo, alguém que ninguém acreditava nela ou na sua palavra. E eu quero crer que as famílias se escondiam, as mulheres principalmente, por causa dos seus maridos, por causa dos seus filhos. Mas agora, eles voltam para ela e dão ouvidos à palavra dela. E o melhor de tudo, a palavra dela arraigou no coração de muitos daqueles samaritanos. E muitos outros foram então atraídos. Mas o que mais me impressiona é quando as pessoas falam acerca da experiência com Deus. É o que eu estou dizendo para você, dileto amigo telespectador.
Quando as pessoas falam dessa intimidade com Deus, das experiências com Deus, e eu digo para você, a experiência com Deus, contada por outros, é muito importante, muito valiosa na sua vida e na minha vida. Mas nada há que se comparar quando eu tenho a experiência com Deus. Quando eu posso falar da minha própria experiência, saber o que o Senhor fez na minha vida. E agora, esses homens no versículo 42, e último versículo, ele vem dizendo: e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos. Agora eles contam a sua própria experiência com Deus, quando eles vêm dizendo: porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Que coisa linda essa transformação. Sabe, amigo, eu quero dizer para você, você sempre ouviu a palavra de Deus. Provavelmente você já viu filmes, você já viu mensagens de todas as formas em todo lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa, e eu digo de fato, você precisa de ter com você mesmo uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Não uma experiência que alguém contou para você, conforme nós dissemos, mas você precisa de buscar a intimidade com o Senhor. Eu não sei qual o problema que você passa. Aquela mulher tinha um problema de promiscuidade. Eu não estou dizendo que esse seja o seu, mas de repente você tem um problema de saúde, de repente você tem um problema familiar, de repente você tem um problema financeiro, de emprego e tantas coisas, ou quem sabe até do embaraço na sua mente por não saber que tipo de religião que você precisa de seguir. E eu quero dizer para você que você precisa de ter uma experiência com Deus, a sua própria experiência. A palavra do Senhor, no Salmo de número 37, versículo 5, ele vem dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, ou e tudo ele fará. Esse é o desafio. Essa é a grande proposta do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você hoje entender que a sua vida precisa de ser transformada, por isso ou por aquilo, não importa o que você fez na sua vida. Eu digo a você, e o Senhor está sempre com as mãos estendidas, com os braços estendidos para você, querendo te abraçar e trazer você de volta à casa do Pai. Jesus é o único caminho que pode te levar ao céu, que pode te levar ao Pai, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ele não disse ninguém vai ao Pai, não, ele disse ninguém vem ao Pai, porque ele é o próprio Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a sua vida está em desordem, se você está passando por N problemas, ou mesmo que você estiver feliz da vida, Jesus merece a sua aprovação. Jesus quer entrar na sua vida, através do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor vem nos relatando em Efésios capítulo 1 e versículo 13, que no dia em que você ouvir o Evangelho, e você crer nesse Evangelho que salva e transforma, o Espírito de Deus fará morada no seu coração, e a sua vida será totalmente transformada. Prezado amigo, não deixe passar o tempo, porque o amanhã não nos pertence. Faça a sua decisão. Ouça a palavra do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu entendo que sou pecador e eu preciso que o Senhor entre na minha vida. E com certeza Ele fará isso com você. Ele quer fazer morada no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você compreenda as verdades das Escrituras Sagradas e que você deixe o Senhor fazer o que fez com essa mulher. Deixe o Senhor fazer o que fez comigo e com todos esses irmãos que estão aqui. Transformar a sua vida. Você que é um ser humano comum, você passará a ser um ser humano, um super ser humano? Não. Mas você passará de criatura de Deus a filho de Deus. E portanto, com toda a autoridade,
de pregar o mesmo evangelho que nós estamos pregando para você, para que muitas outras pessoas, assim como aquela mulher fez, venham através da sua vida a crer no nome do unigênito Filho de Deus, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. E muito obrigado pela sua audiência, e continue assistindo os programas da Igreja Batista, também da TV Sudeste, assistindo todos os programas da nossa programação. Deus te abençoe e te guarde. Amém.